Jô, eu te acompanho nas redes sociais, assim, e eu gosto muito, assim, desse teu posicionamento contra a relação homem e mulher. Porque a gente fala tanto na palavra amor, mas parece que é tão subjetivo quando você fala em espiritualidade, né? Como se todo o amor de homem e mulher só vale o amor fraternal. E a gente vê, assim, ó, que quando Deus faz o homem e a mulher, e a gente estuda no hebraico, que assim, ó, existem níveis de profundidade da alma humana. E existe o nível mais sutil ou mais externo, que é o corpo físico. Aí depois ele vai subindo, tem as emoções, depois tem toda a parte que fala da tua vontade, depois tem a parte que fala sobre o amor. E o amor é o mais profundo, porque o amor é o amor de Deus. E eles falam que por que Deus criou o homem? Deus criou o homem por amor. E amor envolve prazer. Hoje em dia, quando se fala espiritualidade, quando se fala em Deus, parece que não se fala nisso. Prazer. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o prazer na relação entre homem e mulher. Eu acho ele, primeiro, obrigada pelo teu convite para dividir isso contigo. Uma das grandes virtudes que a gente tem hoje nessa relação homem e mulher é amar as imperfeições. E é uma das maiores dificuldades que se tem no ser humano hoje, porque nós nos colocamos numa posição onde o reclamar ou sempre apontar as dificuldades do nosso companheiro foi sempre colocado como o correto. A gente trouxe isso, uma doutrina, de que sempre o reclamar de tudo e focar nas indiferenças fosse o correto. Quando a gente tem essa virtude, se conecta com o amor de Deus, traz isso para o nosso lar, para a nossa família, você aprende a dividir com o outro. Trazer, que é o que a gente fala de feminino e masculino. Deus nos fez feminino e masculino, né? Tanto na mulher quanto no homem. Ambos precisam ter isso. E o que é o trazer esse feminino e masculino na relação? Eu preciso deixar o outro fazer o que é dele, por mais que eu saiba. E tu sabe assim... E trazer a minha parte. Então, hoje num casal, homem e mulher, a gente tem esse masculino do homem, que ele também precisa ter esse lado feminino. Perfeito. Assim como a mulher também precisa ter o masculino, mas ela vai ser mais delicada, vai trazer amorosidade. Quando eu trago isso para a relação, consequentemente o outro vai estar aberto a receber o que eu estou disposta a me doar. E eu tenho prazer na companhia, eu tenho prazer na conversa, eu tenho prazer na profundidade de estar ali. E tu vê assim o que tu fala assim, tu relacionou amor em dar. E no judaísmo a palavra, porque assim a gente precisa saber assim que tudo, toda letra tem um número. Todo o número ele tem uma força dentro dele. Então a palavra amor no hebraico ela significa ahavá e significa o quê? Dar. E todo aquele que dá recebe. E às vezes e essa relação hoje em dia do feminismo, o que é o feminismo? O feminismo é tu querer ocupar um lugar que não é teu. Sendo que hoje, o que seria hoje a era messiânica? Nós estamos entrando na era messiânica. A era messiânica é a vinda do sagrado feminino. O homem é razão e a mulher é a sensibilidade. Então nós estamos trazendo toda essa sensibilidade para a relação, para a política, para a educação, porque qual é a maior virtude, Jô? É construir um prédio, é construir sei lá, construir um carro, construir coisas, ou é construir um ser humano? E tu está nessa bela construção, Jô. Isso foi uma das coisas que Deus me colocou muito nos últimos meses. A mulher voltar a olhar para o próprio lar, voltar para o marido. E não que a gente não possa fazer as outras coisas, muito pelo contrário. Nós estamos em vários lugares hoje, a gente está no profissional, está no pessoal,
Mas o maternar traz muito isso, voltado a criar um ser humano. Quais os valores que eu vou colocar nesse ser humano, né? E hoje eu trago isso muito. Eu sempre falo que a minha filha trouxe a cura do feminino, né? Eu era totalmente a bruta da relação. Era 8 ou 80, eu sempre me posicionei primeiro. E quando as pessoas não concordavam com a minha opinião, como eu reagia com isso? Reação. A reação, a agressão. Uhum. É uma das dificuldades que a gente tem hoje, é as pessoas se colocarem na vida adulta. Nós temos 4 tipos de pessoas na sociedade, né? Isso já foi colocado pela neurociência, que são as agressivas, as salvadoras de tudo, as vítimas e a última é a adulta, que é onde todo mundo deveria estar. Quando eu consigo me colocar nessa adulta, eu sei reconhecer os erros. Não que seja perfeito todos os dias, principalmente na criação do ser humano, né? Quando a gente traz, então, e eu vejo muito isso, criar uma mulher como feminino, que ela também tem a posição do masculino, que é o quê? É a atitude, né? É se colocar em situações que ela queira exercer. Isso é o nosso masculino, quando a gente vai agir, a ação, a objetividade. Mas e o feminino? É o cuidado, a leveza que se tem, é o ouvir, é o aprender a confiar no processo. Sabe assim, que tu falando aqui, eu me lembrei também assim, ó, uma parte muito importante assim, é que em Gênesis, quando Deus faz o homem e a mulher, na primeira fase, no Gênesis 1, capítulo 27, ele faz o homem e a mulher grudados, né? Mas depois, logo em Gênesis 2, no capítulo 7, eu acho que quando Deus faz o homem do pó da terra, em seguida, o que ele faz? Ele tira a mulher de dentro do homem. E daí ele explica por quê. Porque lá está escrito, eu farei para você uma adjuntora, uma ajudadora contra você. Daí ele explica, como assim? Ou ela é uma ajudadora ou ela está contra mim? As pessoas, Jô, que mais querem bem em nós são aquelas que muitas vezes são contra nós. E contra nós em que maneira? Tipo assim, apontando alguma coisa que tu pode melhorar. E eu reajo quando eu não aceito aquilo de bom grado. Então muitas vezes essa mulher, ela tá junto com o homem, mas ela também tá contra ele porque ela é a pessoa que mais quer que ele cresça, que ele evolua. Exatamente. Essa consciência do feminino. Exatamente. Que é o caminhar junto, mas nas suas imperfeições, nas suas diferenças. E a maior dificuldade é essa, é colocar na balança. Como eu vou ser feminina e masculina? Como o homem vai ser o feminino e masculino? Porque eles também têm o feminino dentro deles. Precisa também ser um homem que seja disposto a dar carinho, a ouvir a mulher. Não sou masculino, que eu sou objetivo. Eu sou o provedor. A razão, né? O homem é todo razão e a mulher é toda emoção. E isso tudo tá lá. Porque assim, ó, quando a gente fala assim, ó, da árvore da vida, Jô, não é... Quando Deus coloca no jardim lá da perfeição do paraíso, ele coloca a árvore da vida e coloca a árvore do bem e do mal. É como se Deus tivesse o plano A e o plano B. O plano A qual que seria? Que nós comêssemos primeiro da árvore da vida, que é a árvore do conhecimento de quem tu é. E depois, aí sim tu pode agora ter o poder de julgar o que é bom e o que é mal. Mas primeiro o autoconhecimento. E esse autoconhecimento justamente saber qual é o meu lado feminino, qual é o meu lado masculino, quem está falando mais alto nesse momento. Saber o seu lugar e não querer ocupar o lugar que é do homem, porque senão nós vamos ficar mancos, vamos ficar falhos. A gente nem consegue, porque o nosso corpo físico dá sinais. É como se a energia fosse pelo ralo o tempo todo. Aí a gente vem o cansaço físico, vem o esgotamento mental. Por quê? Porque eu estou ocupando lugares que não são meus. A gente não foi feito para estar em todo momento, ocupando todo lugar. Eu preciso ver o que são as prioridades. E assim, ó, as mulheres que ocupam os 2 lugares, pode olhar uma mulher de 30 anos que ocupa o lugar que não é dela, elas envelhecem muito. Porque justamente a carga. Carga emocional. Então, e eu venho de uma experiência, né, uma geração de mulheres que todas ocuparam um masculino muito forte. A Jô esses dias postou uma foto e eu falei pra ela, a Ana é a 7ª, e a 7ª, né? É a 7ª. É a cura, né? A casa das 7 mulheres. Mas eu acho que é isso, hoje o autoconhecimento ele vem forte para que
quando eu estou disposta a me conhecer, saber os meus valores, eu estou disposta a compartilhar a minha vida com o outro. Eu não sou perfeita. E esse é o nosso grande entendimento, né? Que tem alguém por nós, eu me conecto com alguém por nós, e ele vai dar os passos para me seguir. Então, o maior conhecimento, né? O maior conhecimento da espiritualidade é isso, né? Como a gente falou. Se a minha sombra é a sombra do meu corpo físico, o meu corpo físico é a sombra do meu espírito. Então, assim, a gente encerra aqui e muito obrigada, Jo, assim, por toda essa tua bagagem, né? E eu e a Jo não somos perfeitas, mas a gente está buscando. A perfeição é o reconhecer quando a gente não está perfeita, né? Quando a gente errou. Essa é a busca do ser humano. Você errou, mas você sabe reconhecer, sabe pedir desculpas. Sabe ser gentil, sabe ser bondoso. As qualidades do feminino, né? Exato. A bondade é uma das maiores receitas, a maior das qualidades do feminino. Esse é o processo de cura. Tá. Obrigada, Eli, pelo convite. Uma honra compartilhar contigo. De tantos anos de trajetória que temos juntas, né? A Jo pode ser minha filha. Mas eu é disse uma pra honra. ela, é um corpo jovem e um espírito velho. Eu sou mesmo. Obrigada. Valeu.